Bom dia, boa tarde, boa tarde. Nós somos o grupo 1, a gente vai falar da bacia do Piratininga. Eu sou o André, esse é o Túlio. Além de nós dois, tem a Daniele e a Giovana, que fizeram parte do grupo, elas não puderam dar hoje, está aqui apresentando. A gente vai passar, né, esse é um sumário da apresentação, a gente vai falar dos objetivos do trabalho, mapa de situação, uma leitura simples. Na primeira apresentação a gente trouxe muitos mapas, né, várias camadas de análise, aqui a gente tentou trazer uma simples. E já partir para as diretrizes de implantação das medidas compensatórias de custos, que é o nome que a gente está usando aqui para as SBN, vários nomes, a gente escolheu esse. A gente vai mostrar quais foram essas medidas que a gente selecionou e como que a gente trouxe isso para a modelagem dos cenários do suíno. No final, a gente vai apresentar alguns outros ensaios, não restritos a essa modelagem, e umas reflexões finais. Então, os objetivos do trabalho é apresentar essas diretrizes, né, de planejamento do projeto, um foco nessas infraestruturas verdes, SBN, medidas compensatórias de custos, construção desses cenários a partir da seleção e criação de critérios e parâmetros, e essa modelagem. A gente vai mostrar, a gente ficou com uma bacia que ela tem uma área grande, e isso foi determinante, assim, né, desencadeou um percurso metodológico. Foi muito mais baseado nessa manipulação desses critérios, dos dados que a gente teve disponível, principalmente esses dados georreferenciados. A gente vai trazer uma reflexão sobre isso, assim, até onde a gente conseguiu chegar e o que isso significou. Então, a gente usou principalmente os dados do BHMED, né, que é um acervo muito rico de dados da prefeitura, de nível do lote, né, falando de nível de detalhe de área de telhado, né, de área livre. Então, foi muito importante ter esses dados disponíveis, além das ferramentas, né, Google. E aí a gente também construiu novos dados a partir de vários existentes e de multidão. Além dessa pesquisa bibliográfica, principalmente a inscrição técnica, né, da prefeitura também. A gente teve aulas com a Úrsula, né, que é da prefeitura, com o Leite, que trouxeram muitos elementos dessa inscrição técnica. A gente utilizou eles bastante. Então, só assim, né, se a gente já está sabendo onde está o Capão, o Piratininga, então, é esse afluente, esse grande afluente ali na margem direita. Essa bacia que está em destaque é a bacia do Ribeirão de Dora, que é uma bacia que tem uma relevância política, né, administrativa importante na prefeitura, né, era até, vamos dizer assim, tem um destaque da bacia do Ribeirão da Onça, ela faz parte, né, do Onça, mas ela tem uma importância própria. O Capão está nessa área de cabeceira da bacia do Isidoro, então é importante afluente ali do Onça, né, já quase próximo do Rio das Velhas. Consegue ver aqui, Enquanto dos Velhos. E essa proximidade também ali no mapa menor com os outros municípios, né, o Onça compõe Contagem e ali a gente está vendo a divisa com Neves. Coincide a divisa de água com divisa de municípios. Aproximando da bacia do Capão, que a gente destacou o Piratininga, e uma das coisas que chamou a atenção inicialmente foi essa, para nós, a escolha da bacia foi essa mancha de inundação. A gente vê aqui o exutório, né, do Capão, que tem essa manilha, né, que faz essa... Também pode ser que provoque uma contenção, um efeito remanso dessa água. Então a gente ficou discutindo um pouco, né, como que essa inundação acontece nesse lugar, né, o que significa essa mancha. Não, esse aqui ainda a gente está na bacia do Capão e a gente está tá, essa foto, é lá no exutório da bacia do Capão. Porque depois dele, né, a gente não vê a mancha, né, isso que é interessante. Então, isso indica um refluxo, uma barragem. A gente vai trazer um pouco agora dessa leitura síntese da bacia. Como eu falei, a gente ficou com uma área muito grande, né, são quase 1 km², 888 mil metros
metros quadrados. Assim. O parcelamento, né, nesse mapa, a gente vê o parcelamento do solo, que, como a gente conversou na última apresentação, o sistema viário ele acaba seguindo as curvas de nível. Isso faz com que as vias tenham uma declividade mais baixa, mas isso faz com que os quarteirões tenham declividades mais elevadas, né? Essas quadras são retangulares, com cerca de 140 por 60 metros, lotes padrão de cerca de 360 metros quadrados, né, 2 por 30, vias com cerca de 2 metros de largura. São 1.768 lotes que estão dentro dessa área, são muitos lotes. O uso predominantemente residencial e horizontal. Aqui embaixo a gente vê esse levantamento de tipologia de uso de 2022. A gente vê que é muito grande a diferença, né, da proporção de casas e sobrados. São 1.371 lotes desses 1.500 levantados que são casas. Apenas ali 36 que são edifícios. Eu acho que mostra uma característica da bacia. Só vou ter isso agora. Faltou só uma porcentagem do total disso que ajuda a gente a entender. Ah, tá. Tipo, números absolutos, assim. X%. Que aqui a gente tem essa porcentagem de taxa de ocupação, né? Esse gráfico ali mostra que a taxa de ocupação, ou seja, a relação entre a área de projeção e a área do lote, está concentrada ali entre 50% e 70%, né? Essa última linha que é 80%. Significa que tem uma área livre também, né? Considerada em torno de 20% de cada lote. Isso que a gente vai trazer na modelagem. A gente tem aqui os pontinhos azuis, eles estão nascentes. Tem sempre nascentes ali nessa região. Muita coisa. Né? Então, isso já existe. Mapeado, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas fotos. Elas são super escondidas. Então, assim, podem ter mais do que isso. Então, a gente já consegue entender a relevância dessa área em relação ao abastecimento, né, do cartão, enfim. Aqui também a gente sacou as escolas, aqui um pouco fora, lá você vem de Tirinha, essa escola estadual, professor Batista, Santiago, que ocupa um lote bem grande. A escola municipal de Udanes, que está bem no divisor para a bacia vizinha, junto com o centro de saúde, São Paulo, no centro de saúde. Eu já fui no conselho local desse centro, na época, era bem atuante, muita gente se reuniu. Então, são pontos de mobilização que podem potenciais. Né? Essa URPV também é uma coisa interessante que a gente viu, pode ser talvez incorporado em alguma modo de gestão, né, de produção dessas técnicas. E são poucos edifícios de uso, são poucos equipamentos públicos também ali nessa bacia. Esqueci de sacar, tem uma igreja também aqui. Isso dificulta, né? Isso é um fator interessante para a gente pensar essa articulação da bacia. Né? Aqui trazendo um pouco essa relação dos mapas geológicos, né, que a gente trouxe na primeira, que foi também estruturante para a gente pensar nessa topologia da bacia. Eu acho que não tem muito o que trazer tanto assim, né? A gente já falou disso na primeira apresentação, mas aqui é um geralzão, né? Então, mesma coisa, né? Essa região é formada por um depósito aluvial ali no meio, né? O complexo dinásico migmatítico e o complexo Belo Horizonte. Beleza, mas essas outras coisas, e assim, isso vai nos indicar a possibilidade de infiltração, né, dessa água e tal. Aqui nesse segundo geotécnico, acho que foi muito importante a gente reconhecer essa região aqui, CG3B, que pelas imagens aéreas históricas a gente viu uma correspondência com uma vossoroca antiga, e a gente vai ver isso hoje nas imagens de drone, como que essa área mais montante aqui da bacia tem essa conformação, né? É uma área de cabeceira, né? Essa área aí a gente vai mostrar também, que é uma das partes de destaque que a gente fez. E ali no predisposição ao risco a gente meio que
resumiu, né? Cada um dos pontos. Então essa área as áreas abeiradas, né, do Piratininga, que são as áreas do topo de morro, elas são áreas bem drenadas. A área 4 ali, que alguns está atrás do fio, ela é uma área que é a área do Piratininga mesmo, então ela não tem uma predisposição à drenagem muito alta, né? E a área 2, que é exatamente coincidindo com a CG3B ali, ela tem um elevado potencial de erosão. Isso a área de encosta também. Isso aí lembrando, relacionando com declividade, né? Esse elevado. Exatamente, dependendo da declividade. Mas é isso, né? Uma das coisas que a gente também entendeu muito é que isso varia muito a partir do olhar próprio das características do território indo lá, né? Então isso daqui é só um parâmetro geral mesmo, né? Aqui, gente, pode clicar nos dois. A gente vai começar agora uma sequência de um percurso que coincidiu com o percurso, né, que o Túlio fez com o André, mostrando um pouco essas imagens no lugar. Aqui a gente tem um vídeo, modéstia à parte, com um entendimento dramático. A nascente, né, vindo ali, de um lugarzinho muito escondido e indo direto para a boca de lobo. Então, houve uma dramaturgia pensada. Quem foi o autor do vídeo? Eu. Não, ele teve um processo, né? Aqui do lado a gente vê um geralzão, né, dessa área de cabeceira, então que é justamente esse ponto que é o comecinho desse percurso da água, né, do Piratininga. Então começa nessa rua que é a Ribeirão Vermelho, tem um quadradinho destacado ali. Nessa rua Ribeirão Vermelho tem essa única nascente mapeada, né, que é um cano que sai de uma casa, assim, sem parar, fica ali, né, e aí vai direto para a Boca de Lobo. Essa Boca de Lobo, que é possível entender, marcada ali no mapa também, meio cortada, né? Ela atravessa debaixo de todos, ela atravessa debaixo da via e dos quarteirões, brota ali na Rua Elisa, que a gente vai mostrar já, volta para debaixo do quarteirão e sai no começo da área verde do Piratininga, que a gente vai mostrar esse percurso. Então, assim, por essa área ser imensa do Córrego do Piratininga, a gente escolheu fazer esse percurso dessa água mesmo, né? Então, começando no Ribeirão Vermelho e indo até o Exultório, no encontro com o Córrego do Capão. Então, é uma área de cabeceira. A gente teve um registro, né, em 1953 que mostrava uma bossoloca imensa nessa região, reiterando o entendimento de susceptibilidade de erosão desse solo, que é indicado aqui, né, na CG3B. A Rua Ribeirão Vermelho contém a nascente e é indicada como conexão verde também, né? Então isso é interessante, está na meia encosta. As indicações que a gente fez, e aí já pensando nisso, né? Olhando para esse percurso que a gente fez, já começou a pensar também a partir das características que a gente viu no território mesmo, não só nessa leitura técnica dos mapas, mas a partir do que a gente viu no território, foi possível indicar medidas de diminuição da velocidade, de melhoras da qualidade da água também, né? Que escoa para o curso d'água, medidas de infiltração distante da nascente. Essa melhora da qualidade da água diz respeito, por exemplo, a retirada de lixo, né, da rua, enfim, que fica muito mais nítido quando a gente olha para a Rua Elisa, que é o próximo. Só o último comentário que a gente aprende. Essa rua, isso aqui é uma rua, né, assim, que é uma escadaria justamente pela alta declividade nessa região, né? Que é essa deixa bem nítido, né? Existe uma escadaria para mostrar essa alta declividade. Aqui está a Rua Elisa, que também faz parte desse quadradinho aqui. Então a água infiltra naquela boca de lobo e sai aqui, ela fica aparente na Rua Elisa. A Rua Elisa, ela está, na última apresentação que a gente fez, ela estava um pouco mais, ela estava com um aspecto um pouco melhor. Aqui, quando a gente vai lá no território e vê, ela está bem degradada, né? Então ela é uma rua de alta declividade, também faz parte da área de cabeceira, né?
e ela tem esgoto a céu aberto. Quando a gente vê, né, uma parte dela aqui, ó. Então essa aqui é a vista, é uma das vistas. A gente tem, não passa carro, obviamente, né? Aqui entra carro, mas aqui não dá mais para entrar. Então é um solo exposto, com grama, mas em alguns pontos só, mas a maior parte é solo exposto. De um lado tem essa escadaria aqui, que é talvez uma forma, um jeito que foi dado para tentar desacelerar a água, mas o que desce aqui na verdade tem muito lixo e tem essa vala que tem aqui assim, é esgoto. É esgoto e água parada, enfim, uma péssima qualidade. E aí entra também a importância dessa medida de pensar a qualidade da água que escoa para o canal, né? Para o curso da água. E aqui está mostrando aonde que o córrego está exposto e entra de novo para debaixo do quarteirão. Né? Então ele vem aqui, é carregado de lixo e poluição, e entra de novo para debaixo. Certo? Passando dentro dos lotes. Passando dentro dos lotes. E aqui a gente entra, aqui, aí ele sai aqui de novo. Tem um tubulão aqui assim, ó. Ele vai sair aqui, que é a área que dá a entrada aí para a margem do Piratininga, né? Aí que a gente consegue seguir o Piratininga de forma mais tranquila, assim, né? Ele fica exposto a partir daqui. Ele não vai entrar debaixo de nenhum outro quarteirão. Ele fica exposto a partir daqui. A área da margem do Piratininga tem, né, APP aqui do lado, assim. Essa parte aqui, ela é um pouco mais estreita, certo? As margens do Piratininga são um pouco mais estreitas, apesar de que aqui está mostrando o contrário, mas é só um pedacinho, né? Só a entrada aqui. Mas depois ela fica bem estreitinha assim. A maioria dos lotes com baixa taxa de ocupação e, enfim, a indicação que a gente deu aqui, essas, no mapa geotécnico, né, CG3C e GS1A não tinha indicação, então eu não sei, na verdade, sobre o que se trata, não tinha indicação do que se tratava esse ponto. Então, mas é possível entender que é essa característica. Em relação às medidas que a gente colocou, né, medida de requalificação e proposição das margens do córrego, proposição de uso nas margens do córrego. Aqui é possível a gente pensar nisso em alguns pontos só, por conta do quão estreito é. Melhora da qualidade da água que se acomoda na área, veja, não é a água que vai para o córrego, mas sim a melhora da água que vai se acomodar nessa região, que já é o fundo de vale, né? E necessidade de mais medidas internas aos lotes, pela proximidade com a margem do córrego e proteção das nascentes, né? Porque nesse caso, as nascentes, tem várias nascentes aqui, mas elas são mais internas aos lotes. E medidas de preservação da vegetação também. A gente vê que tem uma área vegetal bem grande aqui na lateral, sabe? Mas em alguns pontos só. Aqui a gente já vai para uma outra parte da margem do Piratininga. Mais próximo da foto. Só uma outra parte aqui também, gente, a gente vai mostrar no mapa mais ampliado, mas em uma parte desse recorte da margem é circundado por AEIs 2, por área de interesse especial, né? Social. E aqui é um outro recorte da margem do Piratininga. Aqui as margens são mais amplas. Então aqui a gente teria a condição de pensar uma outra forma de uso, né? E aqui, de fato, essa área aqui é cercada por AEIs também, por AEIs 2. Aqui não é só uma parte dela não, grande parte dela está cercada por AEIs 2. Essas casas ali. Isso aqui é só um recortezinho, mas essa área que a gente recortou aqui, ela é interessante porque aqui tem uma área, tem várias nascentes aqui. E essas nascentes, elas estão expostas, elas não são dentro dos lotes, elas estão aqui na margem mesmo. Aqui, ó, tá vendo quando eu falei que estava escondida? Isso daqui é uma nascente, ela estava brotando aqui assim, só que ela está largada, ela está exposta mesmo. Aqui tem uma outra nascente, ela está encanada, brotando aqui. E do lado da onde está essa nascente, tem encanamento de esgoto sendo jogado aqui no córrego. Então, assim, eles coexistem, não pacificamente, mas coexistem, certo? Aqui já tem também um exemplo de ocupação,
desse espaço, um exemplozinho bem assim, né? Alguém foi lá provavelmente e plantou alguma árvore, colocou algum lugarzinho para sentar, né? Então houve uma proposta, viram aquele lugar e propuseram. Então há uma predisposição, né, à utilização desse espaço. Então, medidas de requalificação e proposição de uso das margens do córrego, preservação das nascentes expostas, melhoria da qualidade da água que se acomoda também nessa área, né? Aqui para vocês terem uma noção do tamanho da margem do córrego, né? Então, assim, é uma área super possível. Dá para a lateral, dá para a costa, né? Para as costas dos terrenos. Então todo mundo meio que vira de costas, né? Pro córrego. Se a gente melhora aquilo ali e propõe uso, talvez possa inverter essa lógica, né? De novo, melhoria da qualidade da água. Isso envolve uma série de medidas, né? Aqui já é o exutório do córrego do Piratininga com o Capão. Aqui a gente vê a horta, uma horta comunitária com reconhecimento, né, pela comunidade. Aqui a gente vê, né, essa bordinha aqui cheia de muros de gavião. Toda a lateral foi feita com muros de gavião. Então, assim, é possível a gente pensar, na verdade, uma requalificação dessas margens, né? Inclusive porque tem uma parte aqui que já está cedendo, dessa rua aqui. E aqui é interessante, tem uma parte, um dos moradores contou pra gente, que quando a Copasa foi fazer essa obra do muro de gavião aqui, parte dos detritos foi jogada no córrego do Capão. Então assim, parte caiu, parte foi jogada, os detritos, enfim. Isso, em épocas de cheia, que essa área aqui ela é uma área que tem uma mancha de inundação, certo? Com esse assoreamento do Capão aqui, isso causa um remanso, um refluxo no córrego do Piratininga. Então toda a poluição que vem do Capão aqui, ela entra para dentro do Piratininga, que tem, assim, partes dele que estão até cristalinas, certo? Só que com essa relação tóxica entre os dois, isso não tá rolando, né? Então, medidas de requalificação das margens e melhora na qualidade da água também que se acomoda na área. Aí aqui, acho que dá para mostrar, né? Isso daqui é um vídeo. Mas isso daqui é um vídeo que a gente fez do percurso que a gente fez desde a rua Ribeirão Vermelho até o exutório. Tem 2 minutinhos. Ali a gente vê. Pausa aqui. Vai contando a rua aquela quina das ruas aqui, vou mostrar lá, é onde o córrego entra para o quarteirão, então ele atravessa Ele atravessa aquela, onde está até mais verde ali, e já atravessa a rua Elisa ali naquele barranco, tá vendo? Tá vendo? Tem um monte de bananeira. Isso, deixa lá. Não, só que eu ia mostrar aqui, ó. Aqui é onde estava a nascente. Certo? Então ela vai pelo bueiro aqui também, esgoto abaixo aqui, e vai aparecer de novo aqui, ó. Embaixo passa ali bem nesse onde tem as bananeiras. E aqui é uma linha de drenagem, certo? Então toda a água que escorre dessa rua aqui, que é bem íngreme, ela vai bater nessas casas aqui, ó. Também, né? Então, naquela foto que o Túlio mostrou, né? Aqui. E aqui, então, aqui é a rua Elisa, que vai brotar de novo a água para receber um pouco mais de lixo, de poluição e de novo para debaixo da terra. Ela atravessa esses dois quadros. Eu não consegui entender, não. Tipo assim, aquela água que está ali, ela vai acumulando, pegando toda. Sobre poluição de fluxo. Poluição de fluxo. Mas pode ser que alguém também lance ali, entendeu? Aí aqui já entra, ó, a margem do Piratininga, e a gente já começa a ver a área verde, né? Aqui ele já aparece, né, a partir dele. Tem 2 torres novas, né? Tem 2 torres novas aqui, que elas são meio que uma referência do Piratininga. Mostra esse pedaço no mapa do lado, só para me localizar. É ali bem naquela área que está mais clara, então. Tá bem atrás do rio, aqui tá ótimo. Aqui, ó. Essa área que não tem tanta ocupação é justamente essa área azul. Hoje tem 2 torres. A gente passou lá na porta, passou.
voltou da visita, a gente passou o carro bem na porta. Tem esse galpão aqui também, ó, que é uma área degradada e tal, mas enfim, aqui tem uma área verde interessante. Esse galpão não é Totalmente. a gente tivesse ocupação, né, das casas. Aqui tem um terreno que era uma das coisas que foi contada também na visita. Aqui tem um terreno que era uma horta, antigamente. Agora não é mais. Então, A gente viu nas imagens também. só que assim, o cara tentou vender, a prefeitura não deixa, porque tem nascente ali dentro desse lugar. Então, por não conseguir vender e não conseguir fazer nada dentro, o lugar está meio que ao relento. Mas é uma área loteada? Não é lote aprovado? Não, a gente vai ver a área. Mas isso daqui está meio que se degradando ali, assim, né? Ao relento. Mas é um lote com 2 ou 3 nascentes ali dentro. É que eu não sei que tipo de vegetação que está crescendo ali, entendeu? Como está sendo esse tratamento. Aqui a gente vê, né? Tá vendo? As casas estão bem na margenzinha, né? Em alguns pontos, outros tem quintal. Aqui já começa a ficar mais expandido. Ó. Esses quintais estão pro fundos e pro fora. Aqui já é. Então ali a gente tinha percebido que as casas estavam muito próximas. Aqui a gente está vendo que a margem do Piratininga já aumentou, certo? Aqui já é onde estavam as nascentes que eu tinha falado, o lançamento de esgoto. E ela vai estreitando. Vai estreitando mais um bocadinho até chegar aqui nessa parte que é o exutório do Piratininga no encontro com o Capão. Certo? Estava ligado diferente da fundada. Capão, diferença. A cor do Capão está um pouco mais cinza, né? Notas ali de dor e sofrimento. Aqui só para síntese, né? Isso, Esse é o que já. Só que aqui a gente colocou mais 2 partes ali que a gente não conseguiu fazer a visita, que são essas 2 áreas aqui, ó. Uma parte foi só um destaque na área de topo de morro ali, nos topos de morro que a gente tem menor declividade. Então, era uma parte que a gente conseguia mexer bastante, né? Pensar em medidas e tal. E ali, no outro, aquele recortezinho ali em cima, é como se fosse um talveg seco, certo? É uma área de convergência grande de águas ali, para essa parte, né? Para essas 2 ruas, que vão direto para o curso d'água. Né? Elas têm um caminho direto ali para o fundo do vale. Aqui eu não sei, na verdade. Esse aqui é a delimitação da AES, amarelo. Aquele lote é justamente essa parte que começa nascendo. Exatamente. Não sei se corresponde a AES com a parte não parcelada, porque eu acho que não. Acho que essa parte também não é parcelada. Isso é interessante. Mas ela não tem uma ocupação, por isso talvez ela não está na. Legal, a gente vai avançando no CP. Aqui então a gente teve indicações, né, para essa parte do talveg, redução da velocidade, medidas de infiltração, ali de baixo, né, nos topos de morro, medidas de infiltração, detenção, redução da velocidade, melhora a qualidade da água. A melhora da qualidade da água foi uma coisa geral, né? Afinal de contas, a melhora da qualidade da água pode ser medidas filtrantes, a depender da vegetação que você coloca, e a questão do resíduo sólido, né, dos resíduos sólidos, da gestão dos resíduos sólidos, que eu acho que isso influi diretamente tanto nos cursos d'água quanto nas linhas de drenagem das ruas. Uma outra análise que a gente fez foi pensando na parte da aula do Silvio, né? Ele trouxe essa referência das cidades cônjuges, pensando essas diretrizes, né, de lida com a água, pensando nessa topologia, né, que é essa separação em topos de morro, meio encostas e fundos de vale. Nos topos de morro, existe uma diretriz de tratar como uma fonte, né, infiltrar, reter essa água. A meia encosta é onde essa água escoa, né, então tem a ver com esse fluxo. Então as medidas são, além da infiltração, a redução da velocidade. E no fundo de vale seria esse lugar de acomodação da água, nesse subidor. Essa delimitação que a gente fez foi a partir tanto daqueles mapas geotécnicos, né, então pensando nesse depósito aluvial, enfim, aqui no fundo de vale, essa proporção ali, né, do topo de morro, da encosta, também tem a ver com aqueles desenhos daqueles mapas, além, claro, da própria topografia, né, da topologia dos topos de morro. A gente também incluiu no fundo de vale o sobrezoneamento, né, de conexões de fundo de vale, para que ele ficasse dentro dessa topologia.
Então esse mapa foi um direcionador para a gente pensar a implantação das técnicas. Né? Vou passar. Além disso, a gente pensou, e aí tentando resumir, trazer alguns desses conceitos que a gente viu no curso, né? Pensar essa implantação dos topos de morro, a fundo de vale, né? Que acho que é uma coisa que a Aleta traz, me trouxe. Considerar esses aspectos como volume, vazão, qualidade, distribuição ou concentração de fluxo e velocidade da água. A USP trouxe da discussão técnica, né? Pensando principalmente nessa coisa da concentração, que ela reforçou bastante. Nessa escala, né, que trata do lote para a via, ou pensando no vocabulário da drenagem, esse controle da fonte, que vai para a microdrenagem e para a macrodrenagem. E outra coisa que foi muito forte para nós aqui no curso é adotar essas circunstâncias, né, de ação. E aqui trouxe uma reflexão, né, que a partir dessas delimitações de áreas de contribuição, ou seja, microbacias ou mini-bacias, que são relativas a diferentes escalas, que são necessariamente circulares. Então, podemos pensar desde a minha casa, meu lote, nossa rua, quarteirão, nossa escola, bairro, parque, né? Então, como pensar essas áreas de contribuição relativas e, a partir delas, pensar essas delimitações, né, de áreas de atuação. E aqui à direita a gente fez esse diagrama de fluxo do escoamento superficial a partir das vias, e aí a gente consegue também diferenciar um pouco dividir mais essa bacia em circunstâncias menores, né? Então, aqui a gente tem essa área que contribui para esse exutório aqui, né? Que é aquele que a gente mostrou nas fotos. Tem essa área aqui que está no topo de morro, que divide a água que vai escoando para esses pontos. Aqui é interessante também pensar que as vias, elas todas estão direcionadas, né, para essa foz, né, e aqui, ao contrário, já tem uma distribuição mais dispersa, né. Então, acho que isso é uma forma da gente poder se orientar também, né, a partir dessas diferentes escalas. Aí, para tirar um pouco dessa distração, a gente propôs um exercício, exemplo, assim, né, de como pensar essas escalas. Então, a gente pegamos uma casa que está qualquer localizado ali, nesse caso, na esquina da rua Pedra Rica com a rua Pedra de Base. Pensar o escoamento dentro do lote, né, ou seja, como que o telhado, a edificação, ela vai direcionando essa água para a água da chuva que cai no lote e não infiltra, nem evapora, e nem é armazenada, escorre para a rua. Né? Tentou representar esses fluxos. E aí é uma questão, né, para pensar qual que é a quantidade de água que contribui para a rede de microdrenagem. Né? Então, pensando nessa escala do lote, a gente consegue pensar nessa escala da rua. De que modo que ela é difusa ou concentrada, né? Como que a gente pode beber mais água nesse lote? Quando a gente olha no Street View, dá para identificar até ali, né, a calha e esse cano que provavelmente de onde sai a água que está escoando por esse lote. Quase que uma perícia. Curiosamente, acho que sai depois do bueiro aqui, então não está contribuindo para essa rede. Mas atravessar na faixa, mas atravessou ali do lado. Então, esse olhar que a gente, esse olhar micro, né, ultra micro, aí, ele está relacionado com outra escala, né? Então a gente vai pensando. Então essa água que entra no bueiro se soma à água que chega por todos aqueles lotes ali da rua ali. Todos ali tem bueiro. Se soma a água das ruas da Pedra Brilhante, que é essa que está cortando, por meio das sarjetas, bueiros, manilhas subterrâneas, e vai para o Caribe no Córrego. Além da subterrânea. Para toda essa água que está escorrendo dessa rua aqui, só tem uma boca de lobo ali, né? São duas, mas ali é sistemático. Mas tem bueiro. Tem bueiro. Ao mesmo, por sua vez, né, a água que chega ali nessa esquina vem dos lotes da rua montante, né? Então, pegando esse lote como referência, a gente consegue pensar jusante a montante, que configura uma área de contribuição. Se a gente pensa nessa escala, desde o topo de morro, toda essa água chega ali. Então, então isso cria um vínculo, né? Acho que essa dinâmica da água vai criar um vínculo entre essa pessoa que mora nessa casa e toda essa região, a montante, né? Que configura uma área de contribuição. Né? E pensando nesse exutório aqui embaixo,
a gente consegue delimitar então essa área de contribuição ainda maior. Né? Então, esse exercício foi para a gente visualizar essa diferente trânsito entre escalas. Tá mais embaixo. É mais pra cá, assim. Aqui, só essa imagem boa, dá pra ver bem destaque as cores lá. Aquele prédio lá da entrada. Que é que não tá nem nessa base de 2022, porque foi mais recente. Ela não tá como área de projeção lá. Mas aqui foi mais um exercício esquemático para a gente visualizar essas áreas de contribuição que vão ser importantes para a gente conseguir criar áreas lá no modelo. Né? Então, acho que para mim ficou muito claro que o modelo ele só vai fazer um cálculo, mas que a informação que a gente dá é a partir dessa análise que é super possível da gente fazer entre nós, com as pessoas. De onde parte o parâmetro, né, que você está usando? Acho que é mais essa discussão. Assim. Como a gente falou, a gente então tentou investigar, assim, se aproximar dessa lógica da modelagem. Então, a gente fez essa análise mais situada, mas paralelamente a gente começou a entender mais sobre esses parâmetros relacionados às técnicas compensatórias. Né? A gente usou essa ferramenta, né, que está lá no site do MON, que cria uma lista de prioridade para essas técnicas. Né? Isso foi uma coisa que orientou a gente a pensar, né, tanto nessas técnicas de topo de morro, meio encosta e fundos de vale. Né, assim, seriam 8 dessas técnicas. Né? E aí a gente fez uma pesquisa mais aprofundada sobre essas técnicas. Né? Eu vou passar rapidinho para não sei. Principalmente tentando pensar como que a gente está aplicando esses parâmetros no território. Né? Vou passar mais rápido. Uma coisa interessante também é isso, né? Quando a gente falou que estava buscando em várias referências bibliográficas, é fazer, né, essa sobreposição e entender o que serve, o que não serve, ou o que resulta daquilo ali, né? Obviamente dá para fazer uma leitura muito mais aprofundada, com mais tempo, sobre isso, pesquisar muito mais outras referências, mas no caso a gente utilizou mais a instrução técnica, a dissertação do David e também aquele documento que veio da GIS, né? Que a Núria colocou no grupo, né? Também recentemente a gente conseguiu ver outros parâmetros, né? Então, posto de infiltração, aqui estão os critérios de implementação. A gente não vai se ater tanto nisso, porque na hora de fazer a modelagem a gente pode explicitar isso melhor. Mas, de toda forma, um desafio também que a gente estava tentando ver o que esses critérios, em alguma medida, também dizem, mostram no território, né? O que dizer 80%, quais são os lotes que vão ser utilizados, que tipo de lote que é esse, mas é um exercício, né? São exercícios que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Assim. Micro-reservatórios, então esse, por exemplo, era algo que poderia ser colocado para todos os lotes. Que hoje em dia já é previsto pelo plano diretor que todos os lotes, né, licenciados têm que ter uma caixa de captação. E o próprio plano diretor mostra como calcular. A gente, na instrução técnica, tem esse pré-dimensionamento, então aqui também, além dos critérios, tem uma ideia de pré-dimensionamento, assim, das medidas. Enfim, telhado verde de titulagem foi uma dessas que a gente não conseguiu, porque como eram 1.700 lotes, a gente não conseguiu ir lote a lote, e a gente também não conseguiu fazer uma classificação supervisionada, né, considerar agricultura. É difícil também, é isso, assim, é muito complexo operacionalizar determinados filtros. Né? A partir dessas, quanto maior a sua área, mais difícil operacionalizar isso. E pensando numa realidade como a do Piratininga também, assim, são muito variadas, né? As formas de construção, tem muita autoconstrução também, então assim, muitos critérios também demandam uma padronização. Num local com muita autoconstrução, essa padronização também, né? Aliás, no Brasil é isso, né? Não. Essa foi uma que a gente conseguiu usar, que é essa desconexão, que é uma área do sul, direcionar a água do telhado para uma área permeável, diferente daquela casa, que joga para a rua, então como direcionar essa água para uma área permeável. Aqui a gente fez, o que foi colocado aqui foi
uma amostra, certo? Para pensar como introduzir ou como ampliar as áreas verdes gramadas. Aí o que foi feito foi pensar uma amostra do território, uma quadra, né? Um recorte ali que fosse mais amostral, certo? Não vamos se ater tanto aos números, mas foi isso. Assim, ali, esse recorte aqui, a gente conseguiu entender que tinha lotes que indicavam a taxa de ocupação mais ou menos representando o que tem no território todo, né? Para pavimentos permeáveis, o que a gente chegou foi nesse daqui da atividade máxima de 5% da largura mínima de 12 metros. Obviamente que quando a gente vai para a realidade não precisa necessariamente ser 12 metros, certo? Até porque varia muito, né? Não tem essa padronização. Ali, só essa lateralzinha, esse esqueminha ele foi pensado a partir da declividade, então são as regiões que têm até 5%, mas também são as regiões onde esse tipo de técnica de infiltração é possível, pensando a questão do mapa geotécnico, né? Que é onde a gente vê, por exemplo, é o G3A, eu acho, não lembro. Mas foi essa sobreposição que a gente fez, a declividade e o mapa geotécnico. Então, deu essa beiradinha aí possível. Varas de detenção, na verdade, o que a gente precisava eram de áreas longilíneas, né? No fim, alguns critérios são bem gerais, né? E aí, para aplicação, a gente precisava ver um pouco melhor a situação no território mesmo. Trincheira de filtração, o que a gente percebeu, né? A gente foi criando alguns parâmetros também, porque a trincheira é um lugar que precisa ser longilíneo também, certo? Então, lotes maiores de 400 metros não estava indicado na instrução normativa, na instrução técnica, mas foi um parâmetro que a gente estava na dissertação, mas é possível a gente tentar pensar isso a partir do tamanho da trincheira, né? Ali também, como a liquidez era 10%, aumentou um pouco mais a área quando a gente estava olhando para aquela sobreposição da declividade com o mapa geotécnico. Então, seria esses locais aqui que a gente poderia aplicar. O jardim de chuva foi um caso à parte também, né? A gente chegou em lotes maiores de 100 metros e com declividade de 10%, mas que na instrução técnica e na dissertação a gente não tinha visto nenhum tipo de critério muito específico da área. A gente tinha critérios para a construção de jardim de chuva, certo? Foi no material, no catálogo da GIS que você mandou, que a gente conseguiu encontrar. E que dizia que a declividade era de 5%. Só que a gente ficou pensando que o jardim de chuva e a trincheira de infiltração tem mais ou menos a mesma natureza ali de infiltração e tal, a gente propôs que a declividade fosse de 10% e não de 5%, até porque a gente conseguiria ampliar um pouco mais a área onde esses jardins de chuvas poderiam ser implementados. Então foi uma escolha que a gente fez. E aí, a partir dessa listagem, né, que partiu dessa ferramenta lá das prioridades, né, a gente selecionou alguns que a gente daria conta de modelar no swing, que foram... então, vou falar um pouco sobre esse processo da modelagem. A gente pensou nesse cenário zero, né, a modelagem do cenário zero, que é o cenário de situação atual, que foi... E um cenário 1, pensando na aplicação em 100%. Então, a gente ficou pensando nesses dois e aí, se desse tempo, a gente criaria um novo cenário. O cenário zero foi a partir dessa imagem, né, que foi feita por meio de uma classificação supervisionada, que mostra essa proporção aí de área impermeável e permeável, de 93% de área impermeável e 6% de área permeável. Então, para o swing, basta informar isso para fazer esse cenário zero. Não só isso, mas em relação à característica da bacia, essas são as informações relevantes assim, que a gente pode tirando além da área, lá. Para a construção desse cenário, então esse é o cenário zero, né? E para a construção do cenário 100%, a gente primeiro definiu as áreas disponíveis para a implantação das medidas, a partir desses critérios que a gente acabou de falar,
definiu a área a ser tratada pela medida, né? Então qual que é a área de contribuição, né, que está sendo tratada por ela, né? Que é a área que dialoga com aquele esqueminha que eu mostrei, né? A gente está tratando o lote, a via, qual que é a área que está sendo tratada, e disso parte para um pré-dimensionamento, qual que é o tamanho dessa medida, área ou largura, e qual que é a localização, se ela está numa área permeável ou impermeável. Já adiantando, e seguindo muito as aulas do David, a gente considerou que elas estão sendo implantadas em áreas impermeáveis. Não está, né, colocando um jardim de chuva onde já tem uma área permeável, sim onde tem área impermeável. Então, e aí no swing, as técnicas selecionadas foram essas 5, né, jardim de chuva, trincheira de filtração, pavimento permeável, desconexão de telhados, micro-reservatório. Né, o David e o Lucas criaram essas tipologias dessas medidas no swing, então todas elas têm um mesmo parâmetro, assim. O que vai mudar vai ser a área, né, a área delas efetiva e o que ela está tratando, além de inserir dados da bacia de cada cenário para modelar. Quando a gente... Aí aqui agora eu vou falar de como isso está no mapa, né? E aí é um trabalho registro, assim. Esse aqui é um filtro de áreas disponíveis para infiltração dos lotes. Então todos esses lotes destacados ali com uma borda preta seriam lotes que é possível implantar alguma medida de infiltração. Para isso a gente considerou esses dois critérios, a declividade média, menor ou igual a 10%, e a topologia, que é aquela classificação que a gente fez, né, pensando nos topos de morro e as encostas. A gente tem uma área grande, né, assim, que é possível implementar essas técnicas de infiltração. Então, acho que num desdobramento, ao invés de a gente pensar só algumas técnicas, eu acho que essas lógicas são interessantes também, né? Cada lote pode ter diversas formas de possibilitar essa infiltração. As medidas são algumas delas. Né? Então, deu 657 lotes, 37%, né, da bacia. A área que esses lotes ocupam é 28%, e dentro de cada lote, a gente conseguiu mapear a área não edificada, né, que corresponde a 10% da bacia. Então, 10% dessa bacia poderia, por exemplo, virar área permeável. Selecionando as técnicas, né, para os lotes, a gente escolheu jardim de chuva e trincheira. Então aí foi, né, um trabalho de filtro mesmo, assim, de filtrar as áreas impermeáveis não edificadas dos lotes, cruzar com essa declividade, com a topologia. Então, para o jardim de chuva, tem uma orientação que está na instrução técnica, né, que a área implanta do jardim de chuva é igual a 1/5 da área de contribuição, que ele trata 5 vezes a própria área. Então a gente transformou isso num critério, né? Se o lote tem uma área livre no edificado, que é 1/5 da área impermeável, ele pode receber um jardim de chuva que vai tratar essa área impermeável. Isso é claro, né? Mas basicamente de laranja a gente está destacando essas áreas livres, não edificadas, né, as áreas livres. Nelas poderia ser implantado um jardim de chuva que está tratando toda a área impermeável do lote. É isso, né? Para receber esse jardim de chuva, essa área disponível tem que ter um tamanho mínimo que é proporcional a esse 1/5. Então foi uma matemática. Que a gente teve que fazer pegando isso, né? Um parâmetro de um manual e um parâmetro da instrução técnica. A gente juntou isso daí. Para a trincheira de filtração, o filtro da área do lote 400 metros, né, são esses lotes. Aqui é um zoom, né? Só para a gente conseguir visualizar. Esses lotes em roxo são os que receberiam as trincheiras. Para o dimensionamento, né, acho que a instrução técnica também já oferece uma medida, que é a largura de 60, e o que vai variar é esse comprimento da trincheira, tá? Que é relativo à área impermeável que ele trata. E segue essa fórmula que envolve o tipo de solo. Então essas seriam as áreas com possibilidade de receber jardins de chuva e trincheiras de filtração. Quando a gente vê essa porcentagem da área impermeável tratada, essa também é uma informação que a gente tem que dar para o swing, então a gente que diz o que esses jardins estão tratando. São as áreas mais planas e próximas ao topo e nos topos de morro. Na lógica das cidades Nas vias, a gente também tinha
quantidade muito grande de trechos de via que poderiam receber técnicas de infiltração. A gente não conseguiu chegar numa escala de projeto para desenhar e entender as particularidades de cada trecho de via. Então a gente filtrou essas vias que têm até 5%, que seriam as que poderiam receber pavimento permeável, incluindo a calçada, a gente também não fez essa diferenciação. E nos jardins de chuva a gente conseguiu selecionar os trechos que poderiam receber, mas a gente partiu de uma hipótese que a gente implantaria um jardim de chuva com área que vale chama vaga. Essa área desse jardim, que é 11,5 metros quadrados, trataria uma área de 60 metros quadrados. Eu acho que principalmente no trabalho do primeiro grupo, é bem uma proposta tímida. No delas deu mais de 100, né? E a gente está numa área muito maior. Mas a largura era menor. Mas assim, eu acho que a reflexão aqui a gente criou um critério generalista, né? Sem olhar para a particularidade de cada via, e isso gerou numa quantidade bem menor, né? Que quando a gente olha para o mapa, seriam muitos trechos de vias que poderiam receber, né? Trincheiras. Ó, jardim de chuva, são 96 trechos de via. 45%, né, das vias. E o filtro aqui é a declividade, principalmente. São muitos testes, né? Eu acho que é isso. São experimentos que a gente vai fazendo mesmo, né? Não tem muita... Foi justamente a parte dessa escolha de tratar com essa área grande, né? E aí, além disso, aí os lotes que não recebem, né, técnicas de infiltração, né, o oposto disso aqui, ou na verdade, que não recebe jardim de chuva e trincheira, a gente pensou no micro-reservatório e desconexão de telhados. Primeiro, priorizando a desconexão, para isso a gente selecionou os telhados menores ou iguais a 100 metros quadrados. Então aqui a gente vê esses lotes de azul, né? Dentro do lote a gente consegue mapear os telhados, a área desses telhados. E a gente considerou também que esses lotes, por ser uma desconexão, a área não edificada seria transformada em área permeável, se já não fosse, né? Então são essas duas coisas que entraram lá para o swing. E aí os outros lotes que não receberam nenhuma das medidas receberiam um micro-reservatório que trataria a área de telhado. Então, a gente tirou uma média das áreas de telhado e dimensionou um micro-reservatório que trataria essa área média. E aí chegou nessa grande... Então assim, por exemplo, depois a gente... Um somatório é quase, né? Tudo, assim, porque justamente todos os lotes estão recebendo alguma medida, nem todas as vezes, na verdade não todos os lotes, porque os lotes vagos não estão recebendo. E o resultado aqui no swing foi esse, certinho mudou. Seria, né, para o tempo de retorno de 2 anos, diminuiria a vazão de pico em 38%. A gente até achou que seria mais, na verdade. Mas acho que é um indicativo, assim, porque como a gente deu com uma área grande, pensando nessa implantação em todos os lotes, né, a gente ficou achando que seria mais tópico, mas é isso, né? Aqui na tabela, né, o swing ele gera essa tabela que diz esse coeficiente. Aqui só eu tinha feito duas simulações. A diferença dessa segunda linha para a última é que nessa segunda eu não incluí a área permeável naqueles lotes foi um erro, assim, mas eu deixei para a gente ver. E isso mostra uma diferença, né? Olha só, da vazão de pico de 8.200 litros por segundo, ela cai para 7.500, só permeabilizando as áreas livres naqueles lotes que receberam desconexão de telhados, né? Então acho que também corrobora com o anterior que essa área permeável ela já é muito relevante, né, para diminuição da vazão. Aqui aí a Giovana fez umas imagens, pensando não só nessa modelagem, né, que a gente ficou um tempo, né, modelando, mas aqui foi um exercício de imaginação de outras coisas, né, e ela pegou umas imagens do drone e fez umas montagens para ilustrar.
Essa aqui, essa Essa área é a horta do Areola, bem próxima da foz. bem próxima da foz. A Aí gente vê lá as torres. as torres. Aí ela implantou fez essas imagens de chat GPT. Gente, que é isso, assim, você vai tratando essas imagens, né? Porque teve uma que o ChatGPT gerou, por exemplo, que parecia... não sei nem como descrever, eu posso mostrar para vocês depois, mas é isso, é muito... Absolutamente, é isso. A gente até brincou que é como se a gente tivesse juntado o conceito puro de cidades inteligentes com o ChatGPT, ele criou aquele negócio ali, abstrato, assim. Mas ele é isso. juntou os quintais com o Custar, achei que foi interessante. Sim, Não sei, ele brilhou, tirando o muro ali. Ou não? Ah, não. Isso aqui existe, né? Ela tentou fazer uma... Porque essas imagens, elas limpam muito, né? Exato, elas dão uma higienizada. Dá uma... Mas aqui na lateral você está vendo aqui que teve parte disso, né? Recuperação das margens, aí vem a questão da proposição de uso, etc. Né? Vai passar. Aqui é a Rua Elisa. Aí dá pra ver bem a escala, deu tudo, né? A escala da escada, né? Que é bem grande. Dramática. Olha, tem ele aí de novo. Vejam vocês, a escada. Fazer levantamento da mão. Assim, uma das coisas que foi colocada ali, né? Aqui foi gerada essa escada com uma cachoeirinha, né? Mas assim, o que a gente tinha pensado, na verdade, ali seria aquela escada hidráulica vegetada, né? Também seria possível. Aqui é isso que saiu pelo ChatGPT, né? Mas deu para dar uma ideia. Ele chega lá um dia. Mas se vocês derem um exemplo de Londrina e pedirem para ele refazer, pode ser que É verdade. Aqui é o comecinho, né? Das margens, da margem ali, onde o córrego fica. Esse virou tipo um condomínio. Virou Alphaville. Só de ver esse verde já dá uma... Mas deu para dar uma ideia aqui, né? Ó, pavimento permeável. Aqui, ó. Eu tenho mais filho. Né? Nossa, né? Aqui, ó. Hã? Enfim. Eu acho que essa ferramenta, né? Eu acho que é até uma coisa que o Silvio também experimentou, assim, acho que é uma coisa que a gente tem que investigar mesmo, porque é interessante porque ela consegue relacionar esses parâmetros com uma geração de imagem, né? Acho que é uma coisa que para nós é importante entender melhor como usar. É isso, né? Acho que uma questão que fica é a parametrização mesmo da coisa, né? Acho que isso a gente precisa entender o que são os critérios que a gente está utilizando e como que eles são feitos, né? A partir de que a gente está pensando nesses critérios. Por exemplo, se a gente fizer só a partir do que vem na instrução técnica, gera um resultado. Se a gente pensa parâmetros como, por exemplo, renda e etc., como inclusive essas ferramentas incorporam esses parâmetros. Se é possível que essas ferramentas incorporem esses parâmetros. É uma complexidade mesmo, né? E aí, assim, aqui a gente trouxe algumas reflexões. Então, o trabalho permitiu ver na prática a diferença entre o que é possível fazer ao construirmos o planejamento urbano a partir do território, que são aqueles primeiros exercícios com as fotos e com as indicações que a gente fez, né, do campo, ou a partir dos parâmetros legais e bibliográficos, que foi esse exercício da modelagem que a gente fez também, né? A necessária relação de complementariedade entre os dois também ficou muito explícita, que seria um trabalho a mais que a gente precisaria fazer, que era inclusive sobrepor, né? Agora, essa modelagem que foi feita com o que foi pensado no território e entender as intersecções, né? Então, por exemplo, excluímos determinada área da implementação da SBN por não apresentar quantitativamente, dentro dos dados disponíveis, os parâmetros estipulados pela norma técnica. Mas na hora que a gente visita o lugar, numa análise qualitativa, os requisitos são atendidos. Por exemplo, a escola que a gente tinha lá, a escola estadual, ela não estava numa via com uma declividade alta. Não poderia ter trincheira. Só que na hora que você vê o terreno, é possível colocar a trincheira ali dentro. Observação direta. Observação direta. Aí aqui outro exemplo. Então, se a gente resolve colocar telhado verde em tudo, a casa tem lá, é possível, tem uma laje, é possível colocar o telhado verde. Agora, a pessoa que mora ali tem a possibilidade, tem renda suficiente, tem condições de dar manutenção para aquilo, é um outro critério que precisa ser pensado, certo? Então, essa reflexão reitera o caráter transdisciplinar e transescalar do planejamento urbano, que é aquele olhar que, quando o André mostrou o fluxo de água, né? A transescalaridade é necessária. E por fim, gente, só também, aí o André também tem uma outra reflexão, pode passar aí.
É possível construir soluções sem promoção. Não é possível construir isso sem a promoção de educação ambiental, né, e articulação social, principalmente porque é imprescindível organizar essas medidas pensando um arranjo de soluções baseadas na natureza, né? O que significa pensar como parte da proposta desse arranjo a articulação entre as medidas, planos de mobilização e de governança, né? Aqui só também reflexões rápidas sobre essa modelagem, né, que fiquei mais lidando com ela. Eu acho que tem uma importância desse mapa do cenário zero, ele tem que ser mais detalhado. Então, assim, quando a gente contrapõe aquela imagem, né, de área permeável e impermeável com as imagens do drone, por exemplo, a gente vê uma abundância em áreas verdes, arborizadas, que não sei se é mais do que aquilo que está indicando, né? Ainda seria interessante incluir nos cálculos as variadas medidas já existentes no território, né? A gente ouviu relatos de poços de peixe, será que isso pode contribuir com alguma medida, né? Pequenos lagos, como que essa água da nascente entra nessa modelagem? Tem gente que já armazena a água da chuva, já existem, né, reservatórios, por exemplo, que podem contribuir com o controle da vazão e que podem estar, ou seja, nesses cálculos. Né? Acho que a falta de inserir isso pode sugerir que uma grande intervenção tem que ser feita, por exemplo, né? Que a situação atual ela é muito impermeável e por isso a gente precisa de uma grande intervenção, e não só o aperfeiçoamento, o incentivo de coisas que já existem. Também acho que esse cenário, né, que a gente construiu poderia ser mais ousado, pensando nesse funcionamento imaginário, né, que a gente ficou pensando. Então, acho que essa modelagem possibilita a gente criar vários cenários. E eu fiquei pensando muito que esse diálogo, né, desses softwares do GIS, a modelagem hidrológica apresenta o potencial para a gente construir essas interfaces com assessoria técnica. Então a gente fala, acho que isso é uma tarefa que pode ser feita, né, e que pode fundamentar essa mobilização, enfim, acho que esse trato desses parâmetros. Então, a lógica paramétrica dos modelos, né, essa criação de um input que gera um output, possibilita a inserção de muitas variáveis e a construção de múltiplos cenários que podem criar uma esfera pública de debate em momentos de tomada de decisão. Além disso, com os modelos é possível vislumbrar o impacto de práticas socioespaciais nessa escala micro na macro, né, que é uma coisa que é difícil da gente fazer e que o modelo ajuda, que é essencial nessa lógica sistêmica das bacias. Pronto. Cris, por favor. É uma pena que a Dani não está aqui. Ah, eu estudei com a Dani na escola, na faculdade, no mestrado e trabalhei com ela. Nossa! Ligar para ela. Mas, parabéns, achei o trabalho um pouco diferente dos outros. Acho que vocês destacaram isso várias vezes, talvez pela escala. Que é uma área maior, vocês trabalharam com toda uma subbacia, né, esse fluente do Córrego e acho que isso trouxe reflexões interessantes, vocês trouxeram isso no final, muito legal, esse diálogo aí da parametrização e as múltiplas escalas, vocês iam e voltavam, mas também com essa sensibilidade de ir a campo, a visita, os vídeos ficaram fantásticos. Esse percurso que vocês estão fazendo de montante para jusante, poderia também ser de jusante para montante, mas assim, é muito legal se trazer essa lógica, né, do que está lá em cima, vai ter uma repercussão embaixo. Isso também, por exemplo, para apresentar para a população é muito legal para entender essa dinâmica de bacia hidrográfica, de ação e consequência. Mas eu acho que assim, talvez o grande diferencial desse trabalho de vocês é isso, é de vocês brincaram com a parametrização, simularam como isso rebate na modelagem, e aí vocês trouxeram assim, um pouco de lei de uso e ocupação do solo, a instrução técnica que ainda é muito recente, e aí é uma possibilidade de se aplicar o que ainda está muito na legal, por exemplo, na regulação urbana, então assim, isso... Nossa, eu acho que tem vários desdobramentos possíveis, acho que assim, também é um trabalho que vale muito a pena publicar, porque é isso, vocês fizeram um exercício, assim, e acho que a escala permitiu isso, então assim, acho que traz várias reflexões e sem perder esse cuidado de ir lá e falar
será que isso aqui que o QGIS está propondo faz sentido? Porque às vezes você vai lá e gosta de colocar. Não faz. E uma coisa que ele não viu, vocês vão ver. Ou a mesma coisa a inteligência artificial, faz imagens lindas, né? E até falar com vocês que isso é tão novo, né? O Ministério das Cidades, lá, o Luiz, eles estavam fazendo isso um pouco com a Guajava, gerou umas imagens também super sedutoras para o Periferia Viva. E aí a gente, super assim, nossa, será que divulga isso ou não? Porque é tão polêmico. E é a mesma coisa que todo mundo fala, uau, né? Assim, calma, peraí, vamos analisar isso. E o QGIS, quando o QGIS apareceu, o ArcGIS também, era uma mágica, né, alguns anos atrás, assim. E é muito, o Rogério Palhares que fala muito isso. Peraí, vamos analisar isso aqui também, assim. A gente vai botando várias camadas, gerando mapas multicritérios, e o resultado é esse. Mas será que é isso mesmo? Então, assim, achei isso muito cuidadoso, muito interessante. Eu só fiquei com um pouquinho mais de vontade de ver um tratamento mais ousado para a calha principal do córrego. Piratininga, que eu acho que é o maior potencial dessa área, assim, claro, aqui o foco é muito a bacia, né? E aí vocês trazem topo de morro, encosta, fundo de vale. Mas a gente vê esse espaço aí no centro dessa imagem e ele tem muito potencial, Sim, né? Acho que dá para fazer, aí realmente é uma coisa de desenho. Seria o parque linear que a gente tinha pensado, assim, mas que também não deu tempo aqui, não é mas, assim, mas fica chamando ali, assim, né? E nem a AI deu conta, eu acho que o que ela apresentou... Ela gramou, né? O plano diretor já dá conta. Do planejamento mais clássico, desenho urbano. Muito bom. Eu vou pegar essa fonte da Cris. Eu estava doida para ver o trabalho de vocês, porque a Rua Elisa, aquela casa que está bem... Vocês viram que ela é tipo um valezinho que tem ali. E a casa que está bem no fundinho entrou com um processo contra a prefeitura, porque a casa, obviamente, alaga. Então foi para o Ministério Público, a prefeitura agora tem que fazer uma obra. E aí a SBCAP fez a obra e eles chamaram a gente da Surplan para ver a apresentação do que eles estão pretendendo fazer. Aí eles chamaram a minha gerência, porque é uma conexão de fundo de vale, mas foi justamente esse ponto que a Cris ressaltou, assim. Apesar de na legislação a gente ter que as conexões verdes, as conexões de fundo de vale, são as conexões ambientais que devem ser tratadas com parques lineares, parece que a gente ainda não tem esses exemplos. Assim. Então o projeto era muito tratando uma calha, tinha umas arvorezinhas no modelo, mas ainda era muito uma calha, assim, com algumas árvores. Então, a gente... Mas olha que legal, o zoneamento já chamou uma conversa. Porque talvez na lei anterior eles não iam bater na sua porta. Todo mundo está falando isso comigo. Assim, gente, aí calma, já foi um passo. E é justamente essa conversa entre secretarias que a gente está nesse momento mesmo. O plano diretor é de 2019, isso é considerado recente, né? Apesar de daqui a pouco a gente já vai ter que ter outro, mas assim, porque a gente tem uma lei do ano passado, que é a lei da emergência climática, que eu até trouxe para a gente discutir, que ela é do ano passado e ela também fala de uma redução do escoamento superficial. Então, quando o pessoal das obras trouxe essa proposta da Rua Elisa, que a gente, lá da minha gerência, a gente preparou, na verdade, as leis, para ver se atendia ou não atendia. E aí, um dos pontos que ainda não atende é a lei do ano passado, porque ninguém considera o escoamento superficial, assim. E você fala isso, todo mundo fica meio, como assim? Mas a gente está falando desse lugar. Então, acho que o grupo de vocês traz essa, e todos os outros também, mas esse zoom in, zoom out, que são quebras de paradigma. Na própria escola de arquitetura, quando eu estudei, muito tempo atrás, dividia-se assim, quem faz projeto, quem faz urbano. E entendia-se que isso era uma ideia de escala. E a gente vê que essa ideia escalar, ela não dá conta dos problemas da emergência climática. Então, e é isso se reflete lá na Secretaria de Obras, reflete no planejamento, às vezes, né? Então, e acho que vocês trazem isso de uma forma muito interessante, fazendo os percursos, trazendo esse exercício e também essa quebra de paradigma disciplinar, assim, que quando o André, que é arquiteto, se dedica no SWIM para entender isso, também acho que é outra quebra de paradigma. Então, eu acho que esse curso, esses dois pontos são bem relevantes, que é o escalar e o disciplinar, assim, que, para mim, isso aponta um caminho, assim, falei isso com o Rô várias vezes. Eu acredito que é um caminho que eu estou
Aí eu consigo ver um horizonte interessante se a gente for para esse lado, sabe? De se relacionar com outros profissionais e também de quebrar essa lógica do projeto urbano que ela não dá conta. O ponto do jardim de chuva, a gente tem usado 5% muito para a água não tangenciar, né? Acho que eu falei isso um pouco com você. Mas eu vi uns experimentos da Guajava que eles fizeram uns escalonados que resolveria essa coisa do tangenciamento da água. E aí no modelo, né, eu vi que vocês usaram com o storage, não sei como é que pronuncia, que é aquele depósito no swing, né? Storage. Aí achei interessante também, fazendo uma relação com o grupo, foi o grupo da Thaís, né, das meninas trouxeram essa diferença também de um jardim de chuva que ele tem uma caixinha que você armazena e um outro que você infiltra. E aí nessa lógica da cidade esponja, é interessante até a gente diferenciar esses tipos de jardim de chuva. O jardim que vai abastecer o lençol freático, porque a gente não tem perspectivas muito interessantes para os lençóis freáticos, né? Do Cerrado, principalmente aí que é uma zona de transição, Cerrado e Mata Atlântica, então tem uma perspectiva de falta d'água, então a gente tem que abastecer esse lençol freático, mas definir, diferenciar esses dois jardins, a Cris até destacou, é interessante também na hora de detalhar os projetos. E aí o David até falou que aqui em Belo Horizonte a gente constrói com reservatório, né, Lucas? Eu até fiquei na dúvida. Sempre todos os jardins de chuva de Belo Horizonte são com reservatório, mas é uma pergunta que eu fiquei para descobrir e a gente conversar nos seminários. Assim. Mas era mais isso. Eu achei muito legal que vocês trouxeram esse cenário bem radical, de aplicar em todos os lotes, essa medida dos 38% de diminuição da vazão foi o que a gente conseguiu lá com o Hydrowine, numa seleção muito menos detalhada que a de vocês, com as bacias de detenção na vertente. E vocês conseguem isso de forma muito difusa. E aí adorei que a Cris falou, nossa, só tem interferência na regulação, né, que é onde o André trabalha. Então, isso também traz umas perspectivas de futuro muito interessantes, assim, de como que a gente pode amarrar a política, planejamento urbano e a regulação nisso, né? Nossa, adorei. Parabéns demais. Obrigada também pela dedicação. E é isso, ia ser ótimo. Tudo isso está publicado, igual a Cris falou, porque isso vira referência depois, sabe? Nós vamos publicar, então. É isso. Tá gravado. Nós vamos publicar. Já tem tapas. Porque quando você está numa mesa de discussão, você fala aqui, ó. 2025, você começa a trazer os isso. Você não está sonhando sozinho nessa cidade, né? Nossa, que chuva de 100 anos. Isso é muito legal que a Roseli está falando. Porque normalmente nessas discussões, se você vai falar, isso não dá conta de um tempo de retorno de 100 anos. Ponto final. É um jeito de conjugar a conversa. Isso, inclusive, lá no comitê, né? No comitê. Eu tinha falado, mas nós vamos fazer a conversa Eu gostei dessa abordagem da microbacia como um todo, porque ela é uma microbacia, né? Uma microbacia, realmente é uma bacia muito pequenininha. Eu acho que vocês deram conta de fazer essa análise do todo, assim, né? Só que se a gente vê esse percurso, em 2 minutinhos do drone, a gente vê que a gente caminha tudo, assim, né? E não tem nenhum quilômetro quadrado, ou seja, cara, em 25 minutos você dá uma volta, você consegue andar bastante, conhecer bastante, né? A bacia, assim. Então, ter trabalhado essa escala, eu acho que foi muito interessante, isso que vocês vêm falar do zoom in, zoom out aí, e acho que vocês conseguiram trabalhar isso muito bem também. Eu vejo essa análise. Eu acho que a ponte daquele mundo de dados que vocês conseguiram construir, foi até uma coisa que eu abordei, elogiei muito vocês no primeiro trabalho. Eu acho que essa síntese agora ela apareceu também muito claramente, né? E vocês conseguiram avançar aí para o desenvolvimento dos dados e das análises e tudo. Então isso foi bem legal. O que eu vislumbro aqui, na verdade, é depois essa circunstanciação dessa microbacia, e aí sim, você ser capaz de fazer essa análise, como você já bem fez nessa sua reflexão aí, final, né, André, de ajustar esses dados, né, de realmente fazer isso
isso acontecer assim, de uma forma muito mais precisa e a gente chegar num resultado muito melhor. Ampliar talvez também, eu acho que assim, entendo que pela modelagem, pela ferramenta, né, que a gente precisa usar, a gente também fica muito preso a essas poucas soluções ainda, né, possíveis aí, porque é o que dá, né, para ser quantificado, mas são incontáveis soluções. É uma coisa que eu tive uma conversa com as meninas, né, porque quando eu avaliei, tivemos uma conversa com os grupos anteriores, a necessidade de adaptação também dessas soluções. A Comissão Construtora, quando chegou aqui em Belo Horizonte, né, trazendo aí dados lá e como que se fazia sistema de saneamento, isso não existia no Brasil até então, né? Não existia um projeto, não existia né, saneamento urbano. E quando eles foram implementar isso aqui, precisou se adaptar, porque o plano existia para cidades planas. Paris, Berlim, né, Londres, cidades extremamente planas, onde você tinha um sistema de drenagem que ele acompanhava aquilo ali. E na hora que chegou aqui, os caras precisavam entender, não, peraí, mas para eu atender, para esse sistema funcionar, então eles foram criando caixas de retenção para fazer justamente com que a efetividade do sistema fosse mantida para que aquilo ali não rompesse, não estourasse as caixas e tal. Então, na hora que você estuda isso, e aí então na hora que a gente pega um jardim de chuva, você vai adequando. Eu conversei isso com alguns grupos, quer dizer, é pegar a solução, entender a solução e adequar essa solução no território e onde que está. E se essa solução não for tão adequada, a gente procura outra. Né? Então eu acho que esse trabalho de vocês, né, por ter abordado isso tudo, eu acho que essa possibilidade de ir a fundo depois e pegando circunstância por circunstância e a gente fazendo esse esmiuçamento aí um pouco maior, chegaria a resultados talvez até mais impressionantes do que esse que já chegou, né? Que já é bastante relevante. Assim. E isso, cara, de novo, volta aqui essa compreensão holística do território, novamente foi muito bem abordado e apresentado aqui. Esse é o caminho, vou falar, vai ficar gravado aqui todo, esse é o caminho, é assim que a gente vai romper esse paradigma, é assim que a gente vai conseguir fazer cidades mais adequadas aí, e conseguir evitar esse mundo de problemas urbanos que a gente tem advindos da água. Eu acho que o caminho é esse, então assim, tá de parabéns e é isso. Obrigado. Agradecido. O que eu ia falar é que nessa perspectiva que está todo mundo trazendo, de que vocês ampliaram a escala, eu acho que eu e o Lucas, a gente estava conversando desde o começo das apresentações, que a gente realmente estava sentindo falta, de modo geral, de tratar como isso se associa com todos os outros estudos, né? Porque, na verdade, a perspectiva sistêmica, a gente pensar na bacia comunidade de planejamento, vai nessa perspectiva mesmo de que tipo de conflito que vai sendo gerado à medida que nas cabeceiras, nas nascentes, são gerados alguns tipos de comportamentos que vão ser transferidos ao jusante. Só que quando a gente compartimenta, e é necessário isso, porque para o trabalho isso é necessário, algumas vezes a gente perde essa escala, né? De que as coisas são muito maiores e que, por exemplo, a gente está trabalhando uma parte de um sistema realmente que vai ser conjunto. Então, por exemplo, quando a gente escolhe essas medidas, a gente pode, naquele nível ali, estar avaliando um tipo de vazão, uma contribuição ou uma compensação que, de uma forma ampla, como vocês mesmos perceberam, a diferença que a gente usa dos parâmetros para ingressar no modelo, talvez precise de algum outro tipo de equacionamento. E isso também tem a ver com a questão de como é que o uso realmente vai ser realizado no cotidiano. E aí isso a gente viu nas primeiras aulas de terça-feira sobre modelagem e tudo mais, e eu acho que vocês trouxeram isso agora de uma forma muito valiosa, assim, dessa reflexão de que a gente é importante se apropriar dessas ferramentas, é a maneira como a gente tem até agora conhecimento técnico e científico de aprimorar essas metodologias, mas inclusive o grande ponto de inflexão hoje na ciência climática é conversar como que esses modelos eles podem ser pensados a incorporação da vida cotidiana, né? E não uma prescrição da vida cotidiana. Que a maior questão, assim,
da engenharia moderna e das críticas que são tecidas a essa tentativa nossa, enquanto profissionais, né, mesmo, da engenharia, da arquitetura, de tentar prescrever e dizer como é que as pessoas têm que agir, como é que elas têm que se comportar, quando na verdade não é isso. Quando na verdade nunca isso vai ser possível, nunca foi possível, inclusive é isso que a gente está tentando compensar hoje, né? Esse ponto de partida equivocado. Então, por exemplo, as áreas que eu estudo ficam muito no sentido de modelo cognitivo, por exemplo, a gente pensar no comportamento mesmo, como é que os modelos vão incorporar a vida humana e as dinâmicas e tudo mais. E daí eu sempre fico pensando que até agora eu não consegui chegar nesse ponto, mas a gente teve aula lá com o... Qual é o nome do professor da Itália? Neto Leão. Neto Leão, que ele falou sobre estudos hidrossociais. E aí, por exemplo, essa é a minha área de estudo. E aí, outra vertente é a sociohidrologia, que aí já é um pessoal que tem uma análise muito mais quantitativa e que vai, por exemplo, tentar incorporar essas perspectivas de modelo. E aí eu sempre fico me perguntando como é que a gente está fazendo esse equacionamento, mas é interessante saber que isso já existe, né? Que já existem todas essas vertentes de estudo e que, por exemplo, essa mesma percepção que vocês tiveram está sendo incorporada mesmo ao campo de estudos e tudo mais. E entender melhor como que a gente faz essas negociações é o ponto, né? E de, inclusive, de a gente pegar todos esses trabalhos, integrar e conseguir entender como faz uma gestão de conflitos ou como é que faz uma gestão a nível de bacia mesmo. Mas estão muito, muito legal. Posso só falar uma coisa rapidinho? É que eu achei, complementando a fala da Ananda, eu achei perfeito a fala do André, assim, que, gente, ele, no momento final da apresentação, tu falou assim, gente, tá aqui o modelo, a gente alimenta ele com parâmetros que a gente pode construir coletivamente, né? Então, tipo, é isso, assim, eu acho que o que mais ficou no curso é enxergar a ferramenta de uma forma crítica, que é uma ferramenta super importante. A gente viu os resultados, a gente precisa disso, né? A Núria sempre traz, assim. Na perspectiva da política pública, a gente tem que mostrar essas coisas. A gente viu também em várias palestras do curso, né? Principalmente do David, quanto isso é importante. Mas é isso, são parâmetros. A gente alimenta o modelo com informações que a gente estuda, que a gente analisa e que a gente consegue, no futuro, coletar com moradores também, né? Então, isso pra mim é super valioso. Achei perfeita a colocação. Eu também quero falar uma coisinha, que a fala da Nanda foi muito boa. E acho que é isso. Primeiro a gente quebrar o jeito que o modelo é feito. Então a gente entende e a gente manda os cenários. Isso é um ponto importante. Então, a gente trabalhar a construção desse cenário de forma coletiva, com os moradores e de preferência coletando as práticas que já são feitas, para aí sim a gente alimentar esse modelo, que eu acho que é uma quebra e a gente se aproxima um pouco daquilo que o Oliveira de Castro traz, o modelo e o exemplo, que ele vai chamar o engenheiro e o bricolé, o que faz a nossa gambiarra e o engenheiro vai replicando os modelos. Então, como que a gente introduz gambiarra nesse modelo? Eu acho que é esse o movimento. E a partir dos cenários, eu acho que é um jeito que a gente entra no modelo tradicional, mas colocando o que já é feito no território, né? A gente não fez isso ainda, assim, de levantar as tecnologias já feitas, mas acho que seria um próximo passo, por exemplo, né? Os criadores de peixe, né, Roseli, várias dessas tecnologias que já são feitas e como que a gente faz ela caber no modelo para aí a gente gerar esses modelos e pensar nos pagamentos de serviços ambientais, enfim. E aí outro ponto muito interessante que a Ananda trouxe, que eu acho que a gente também sai do lugar daquela tradicional educação ambiental, sabe? Que é uma coisa que tem me irritado um pouco, que é temos que falar para os moradores não jogarem lixo, como se fosse assim. Um pouquinho do morador que o cabelo caiu. O cabelo do morador caiu, ele jogou o lixo, né? E não dá para fazer nada para essa cidade. E aí sair desse lugar que, assim, é muito assustador o quanto que esse lugar ainda existe, desse tipo de educação ambiental, mas pensar nessa ação climática inclusiva, assim, que a gente pensa essas práticas e constrói de fato outro modelo de cidade mesmo, que de fato inclua o que já está sendo feito, não fique tentando ensinar ou escolarizar. Educação popular, né? Educação popular, assim, acho que educação como prática de liberdade mesmo, de emancipação e tal, acho que tá nisso também, né? E a gente aprender também, né, claro. Educação popular acho que tem isso, né? É isso, fazer esse